Olá, sou o professor Franklin, mais conhecido como professor Francão. Estou hoje aqui na Universidade Leonel Brizola. Venha fazer parte dessa nossa história. Vamos comentar hoje sobre algumas peculiaridades da prova do Enem, que está aí próxima. Está chegando já no dia 5 e dia 6 de novembro. Hoje eu escolhi para tratar com você da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm vai abordar para a gente como que minha carga elétrica vai caminhar dentro de um condutor elétrico. Essa minha movimentação da carga vai depender de como eu vou dar energia para esse cara. Nós hoje entendemos vulgarmente como essa diferença de potencial, esse meu U, como voltagem. Na verdade, a voltagem é a unidade de medida que eu utilizo para que eu possa medir essa grandeza física. Para que eu possa entender essa minha grandeza física de extrema importância na primeira lei de Ohm, eu preciso discutir com você o trabalho. O que é trabalho? Trabalho é uma força que causa deslocamento sobre um corpo. Então, se eu for imaginar lá na mecânica, eu estou abordando um corpo de massa M que vai se deslocar entre dois pontos. Essa força aplicada sobre o meu corpo causa nele uma mudança de velocidade, uma alteração de velocidade. Se eu consigo fazer essa alteração de velocidade, eu vou causar sobre esse meu corpo um deslocamento. Uma força que causa deslocamento, eu crio uma nova grandeza, uma grandeza chamada trabalho. Trabalho de uma força vai depender de como que essa força está sendo aplicada. Se eu determinar e aceitar que essa força é paralela ao meu deslocamento, eu posso assumir então que minha força vezes deslocamento, e eu concordo e eu assumo que o cosseno do ângulo formado entre eles vai dar um valor igual a 1. Então eu posso assumir sempre deste movimento. Tranquilo até aí? Temos outra definição. Força elétrica, já que eu não vou movimentar um corpo massivo, um corpo de massa M, um corpo na mecânica, e eu vou movimentar sim uma carga elétrica, eu posso então definir que minha força elétrica é o produto entre a minha carga elétrica, o corpo que vai ser movimentado no meu fio condutor, tranquilo? Dependendo do meu campo elétrico. Quem é esse meu campo elétrico? Campo elétrico é uma região no espaço onde eu consigo fazer a movimentação da minha carga elétrica. Você pode estar aí se perguntando em casa, quem é essa minha carga elétrica? É a quantidade de elétrons que serão movimentados dentro de um fio, dentro de um condutor, ou numa região onde meu campo elétrico vai atuar. Se eu então defino que minha força elétrica é a minha carga vezes o meu campo elétrico, eu posso assumir então que minha força, meu trabalho pode ser expresso como carga vezes o meu campo vezes o meu deslocamento. Então eu posso entender que a minha diferença de energia potencial elétrica, a energia necessária para que eu movimente um corpo entre dois pontos num condutor elétrico, é o trabalho necessário para movimentar uma carga elétrica. Então eu posso entender que a minha diferença de potencial elétrico, meu U, é a energia necessária, a energia elétrica, a diferença de energia elétrica entre dois pontos que vai causar movimentação de um corpo. Professor, você ainda pode estar aí na sua casa imaginando. Quem é esse cara? Se eu imaginar um fio condutor, o fio que tem aí na sua casa, o que você usa no eletrodoméstico, por exemplo, no liquidificador, na máquina de lavar, esse fio vai ser percorrido por vários elétrons, por uma quantidade de elétrons. Essa movimentação desse meu elétron, da tomada até o equipamento, até o motor do seu equipamento, gera para mim uma diferença de potencial, uma diferença de energia potencial elétrica. Essa minha energia potencial elétrica é a que vai causar a movimentação do meu fio. Professor, então se eu tenho a movimentação da minha energia potencial elétrica, eu tenho então minha carga movimentando. Sim, minha carga está sendo movimentada. Quem é essa minha carga em movimento? O que a gente chama de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga que eu consigo movimentar num intervalo de tempo. Então, quem é a quantidade de carga elétrica? O quanto de carga
minha intensidade de corrente elétrica, perdão. Minha intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que eu movimento no intervalo de tempo. Essa minha intensidade de corrente elétrica é a que eu vou medir em ampere. Aquela que quando você vai comprar ou a tomada ou o disjuntor na sua casa, você precisa levar em consideração. Esse cara aqui é o quanto de corrente de carga elétrica que vai movimentar dentro de um pequeno intervalo de tempo. Esse cara aqui é o que te mata. Quando você molha a pontinha dos dedos e enfia na tomada, ou quando você segura um fio percorrido por uma diferença de potencial, que recebe uma aplicação nos seus terminais de uma diferença de potencial, é esse cara aqui que vai causar a sua morte. Não é essa diferença de potencial. Quem causa a sua morte lá quando você enfia o dedo na tomada é a minha intensidade de corrente elétrica. Beleza até aí? Professor, então já descobrimos, já entendemos quem é a diferença de potencial, a energia necessária para movimentar uma carga elétrica, uma quantidade de carga elétrica em 2 pontos do meu fio. Quem é a minha intensidade de corrente? O quanto de carga elétrica que está em movimento. Quem é a resistência? É quem vai atrapalhar o movimento da minha corrente elétrica. Essa minha resistência elétrica é o cara que vai fazer a transformação de energia. Transformar a minha energia elétrica em energia térmica. É o cara que vai aquecer o seu chuveiro, que vai fazer o seu chuveiro entrar em funcionamento. Lá, para que você consiga tomar um banho quente, com a energia térmica aumentada na água, com a temperatura da água maior, quem vai fazer essa transformação dentro do chuveiro é a resistência elétrica. Quem é a resistência elétrica dentro da primeira lei de Ohm? A resistência elétrica na primeira lei de Ohm é quem vai atrapalhar a movimentação da minha intensidade de corrente. A diferença de potencial empurra a carga, faz com que ela entre em movimento e a resistência é quem atrapalha essa movimentação. Podemos entendê-la assim. Se eu colocar várias pessoas em fila, uma do lado da outra, e elas só puderem se movimentar um para um lado e para o outro, e eu quero ser a corrente elétrica e quero atravessar essa fila, essa minha barreira que vai atrapalhar a minha passagem, que vai fazer com que eu gaste mais energia para poder passar por essa barreira, eu vou entender como sendo a resistência elétrica. Qual é o grande problema aqui nessa jogada e o que o Enem tem cobrado para você? Como que eu vou alterar essas brincadeiras? Eu tenho de rede elétrica sendo distribuída pelas empresas de fornecimento de energia uma diferença de potencial de 220 volts ou de 110 volts. O que isso me causa no processo? O meu equipamento tem uma resistência padrão. Se eu tenho uma diferença de potencial alterada, eu preciso mexer na minha intensidade de corrente. Qual é a jogada? Se eu abaixo a minha diferença de potencial, se a minha diferença de potencial diminui, a minha intensidade de corrente tem que aumentar para que a minha resistência seja a mesma, que ela permaneça constante. Se eu aumento a minha diferença de potencial, a minha intensidade de corrente tem que diminuir para que a minha resistência seja constante. As provas do Enem adoram essa primeira lei de Ohm. Todas as provas desde 2009 até 2015, essa primeira lei de Ohm cai para você na prova. Então ela aborda para você o quê? Essa relação, essa razão entre as minhas resistências ou a minha diferença de potencial para que eu possa permanecer ou que meu equipamento fique funcionando nesse período. Tranquilo? Se você já entendeu quem é esse cara, a gente pode também definir quem é essa minha resistência. Essa minha resistência elétrica depende do tipo de material que eu vou utilizar, se esse material é ferro, se esse material é zinco, se esse material é cobre, ou se é uma mistura desses vários materiais. Depende também do comprimento desse meu fio, do tamanho do meu condutor, do comprimento dele e da espessura do meu fio. Essa questão da segunda lei de Ohm também pode ser abordada quando eu analiso esse cidadãozinho aqui no meio do meu processo. Nas provas do Enem, essa minha resistência também já foi abordada. Ele pede lá para você, para que você interprete e entenda quem é a minha diferença de potencial, quem é a minha resistência e quem é a minha intensidade de corrente. Essa minha resistência, você precisa lembrar, ela depende do tipo de material, da resistividade,
ela depende do comprimento e ela depende ainda mais da espessura, da área do meu fio. Todo fio é um fio circular. Professor, mas o cabo grande ou o fio quando eu abro? Sim, o cabo grande, o cabo protegido pela proteção, lá com a proteção de plástico, ou só o fio metálico, quando você tira a proteção, ele também é circular. Esse carinha aqui depende da espessura do meu fio. Fios de maiores espessuras, ele vai ter uma resistência alterada, uma maior resistência. Para que eu vou usar fios de maior resistência? Quando eu tenho uma diferença de potencial maior no meu processo. Eu tenho uma alteração na minha diferença de potencial, eu preciso mexer na minha resistência para que a corrente permaneça no processo. Quando eu abordo esses caras e entendo esse processo como sendo uma lei constante, eu vou chamar esse resistor como resistor ômico. Um resistor onde a minha resistência elétrica não tem alteração. Tranquilo? Esse cara aqui também eu posso analisar como ele tendo dependência com a temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior será a minha resistência no meu processo. Então, professor, o senhor quer me falar que quando eu aumento a temperatura do meu aparelho, essa resistência altera? Sim, essa resistência sofre alteração. Essa resistência aumenta. Meu aparelho pode travar. Por exemplo, quando você está usando o seu telefone celular e ele trava justamente por dois motivos. Ou você tem muitos aplicativos abertos e o seu programa do seu telefone não suporta aquela quantidade de aplicativos abertos, ou a temperatura do seu aparelho aumentou, elevou. Para que ele não estrague, ele desliga, ele trava. Na verdade, o que você tem lá dentro é uma atuação da minha resistência que aumenta com o aumento da temperatura e causa, assim, um bloqueio na passagem da minha corrente elétrica. Não consigo chegar com corrente elétrica, não consigo dar a informação da corrente elétrica, então eu tenho travamento do meu telefone. Tranquilo até aí? Esses tipos de questões podem ser abordadas para você na sua prova do Enem. Tranquilo? Dentro ainda mais da primeira lei de Ohm, eu já posso entender quem é o meu campo elétrico. Esse meu campo elétrico é o produto, na verdade, é a região do espaço onde vai atuar a força, que vai atuar na movimentação da minha carga elétrica. Toda a minha carga elétrica que entra em movimento, só entra em movimento porque a gente aplica uma força. Esse meu campo elétrico é uma região, um local no espaço onde vai atuar a minha força elétrica, causando quem? A movimentação da minha carga elétrica, que eu vou chamar de corrente elétrica. Essa diferença de energia eu chamo de diferença de potencial. Tranquilo até aí? Professor, eu posso aplicar esse trabalho também para movimentos da mecânica, corpos com massa, com velocidade? Sim, você também pode analisar esse cara quando você leva em consideração a força que você está aplicando lá na segunda lei de Newton ou na primeira lei de Newton, que vai causar o deslocamento do meu corpo. Lembrando que, se a minha força é paralela ao meu deslocamento, o cosseno formado entre a força e o deslocamento é igual a 1, então eu posso desconsiderar o meu cosseno no meio do processo. Se a minha força aplicada ao meu deslocamento não é paralela, ela tem um ângulo, eu tenho que levar em consideração o meu ângulo. Tranquilo até aí? Pessoal, hoje foi uma discussão sobre a primeira lei de Ohm, abordando tanto as diferenças entre a diferença de potencial e a intensidade de corrente, e lembrando para você quem é a minha resistência elétrica. Tranquilo? Esse cara provavelmente cai para você. Até a próxima, até uma segunda aula com vocês.